Fala trader, beleza? Se liga só, Estúdio AB aqui na área, dando continuidade no nosso mini curso, beleza? Hoje, rapaziada, a gente vai estar falando aí sobre a nossa segunda aula sobre micro tendência, beleza? Então, se você já não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, dúvidas, sugestões, pode deixar no comentário que eu leio todos e respondo todos, beleza? Então, bora pra cima. Rapaziada, antes de mais nada, nessa aula 2, eu vou estar passando para vocês aí, tá? A visão do gráfico, como que a gente vai identificar uma micro, uma macro, como que a gente vai fazer as nossas marcações e o que a gente vai utilizar de confluência para a gente estar fazendo as nossas operações numa micro tendência. Beleza? Então vamos lá. Isso, rapaziada, serve para mercado aberto e para OTC, beleza? Então vamos lá. Quando a gente se depara numa corretora, não importa se é Equioption, se é Kotex, se é Olympic Trade, não importa. Nós temos o espaço amostral do gráfico, né? Então aqui, quando a gente olha nessa tela aqui, a gente consegue identificar o quê? A gente consegue identificar uma visão macro, né? Uma visão macro do gráfico. Então, se a gente olhar numa visão macro do gráfico, esse gráfico ele está o tempo todo de queda, tá certo? Não necessariamente, tá? A gente vai considerar a macro para estar operando. Por quê? Porque o título do vídeo já diz, é micro tendência. Então, dentro da macro, nós temos as micros, que são as correções, onde nós conseguimos fazer as nossas operações, beleza? É lógico que quando a gente se depara com o mercado que está em muita queda, como esse aqui, por exemplo, a gente vai dar prioridade sempre no put, né? Compra só se tiver muita confluência para a gente estar fazendo uma compra, beleza? Isso utilizando o critério de micro tendência, tá? Então, vamos lá. Quando a gente se depara com um gráfico desse aqui, o que a gente precisa identificar? A gente precisa identificar qual que é a força do gráfico, tá certo? Olha só, eu tirei todo o zoom da corretora, a gente tá, 9 horas da manhã para agora, né? Para quase 6 horas da tarde. A gente não vai precisar utilizar esse espaço amostral muito grande, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente já consegue identificar o quê? A micro dele de baixa, né? Então o que a gente faz? A gente sempre vai fazer as nossas marcações, sempre no pavis, né? Nos pavis aqui, e a gente vai buscar o que? A gente vai buscar uma confluência. Qual que é a confluência necessária para a gente estar operando, tá? A confluência é como se a gente estivesse utilizando, como eu falei no vídeo passado, o que? Um fundo, né, confluindo com uma micro tendência. Quando a gente tem um topo, que ela conflui aí com uma micro tendência, tá certo? Então tudo isso faz parte da confluência que você vai utilizar. Você não vai pegar uma entrada porque ela bateu na sua micro tendência. Sempre tente identificar o que? Regiões que são regiões que o gráfico ele costuma tocar e fazer reversão, ou seja, o seu suporte, sua resistência mais a micro tendência, ela vai te dar o que? Uma confiança para você estar pegando uma entrada, tá certo? Ó, aqui a gente acabou de ver, né, um win dando aqui no pullback dessa região. Mas veja bem, se a gente fosse usar o critério da micro tendência, a gente já não iria utilizar para pegar essa entrada. Por quê? Porque ela rompeu a micro e veio buscar o fundo, tá certo? Mas, como o intuito do vídeo aqui é falar sobre micro tendência, tá? Então a gente vai focar na micro tendência, beleza? Esse gráfico, por exemplo, ele já não tá tão interessante para a gente estar operando micro tendência. Por quê? Porque a micro tendência ela fica interessante quando o gráfico ele começa a fazer topos e fundos, ele começa a fazer isso aqui, ó, a pernada um pouco maior, tá certo? Porque a nossa linha de tendência ela esteja mais reta, mais harmoniosa, tá? Aqui a gente consegue identificar o que? Se a gente for traçar
uma linha aqui, igual eu tracei, ó, a gente vai ver o quê? Que o gráfico está numa queda muito grande, tá vendo? Então, não é tão interessante a gente tá pegando gráficos assim, tá? Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês os gráficos que a gente vai usar necessariamente para micro tendência, tá? E como que a gente utiliza isso, tá? Então, a gente vai analisar junto gráficos possíveis de micro tendência, para a gente estar vendo como fazer as marcações, como utilizar aí, né, confluências, né? Esse gráfico aqui está muito feio, então a gente já vai fechar ele. Vamos lá, Euro JPY. Não. Vamos abrir aqui na digital. Na digital aqui, rapaziada, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Toda vez que ele tá menos é porque o gráfico tá de queda, tá vendo? E quando ele tá mais é porque o gráfico ele tá de alta, beleza? Então só mostra isso aqui na digital. Então isso pode ser um parâmetro para vocês estarem operando também, né? Gráfico com tendência e gráfico lateralizado. Olha na digital e se tiver a paridade na binária, você já sabe que o Euro GBP ele tá numa queda, o Euro JPY tá numa queda e assim sucessivamente, beleza? Então, vamos pegar o GBP-JPY. Olha só, ele está numa queda absurda. Numa queda absurda. Mas vamos lá. Olha só que interessante aqui, ó. Aqui a gente tem uma micro tendência, tá certo? Olha só, ela respeitou lindamente a micro tendência, tá certo? Lindamente a micro tendência. Então, o que a gente vai utilizar? Olha só, se a gente for traçar uma linha, ó, no primeiro toque aqui, olha a confluência que ele teve aqui. Ele teve confluência com um fundo, tá vendo aqui, ó? Fundo, subiu, ele bateu, olha lá, ele confirmou a zona, ele veio novamente na micro e ele testou, tá certo? Então, o segundo toque da micro, o que a gente consegue utilizar nela? Olha só, a gente vai ter aqui, ó, fundos com reversão, tá certo? Ó, quando ele rompe, ele paga pullback, ele respeita, aqui ele faz um falso rompimento. Quando ele volta de novo para a zona, ó, ele confirma a zona. Então, pera lá, se a gente está numa tendência de alta, tá certo? A gente está numa tendência de alta e o gráfico ele está vindo tocar na nossa micro, porque a gente já marcou, porque aqui é o começo da micro. Então, quando ele fez mais um toque aqui, você já puxou uma linha aqui, ó. Tá certo? Então, nessa linha que você puxou aqui, ó, vamos apagar aqui, ó, para não confundir aqui, ó. Vamos apagar aqui, ó. Certo? Então, você já puxou a linha aqui, ó. Você não sabe o que o gráfico está fazendo. Então, o que você vai buscar de parâmetro? Você vai buscar de parâmetro para dar confluência o quê? Se ele tem um fundo, se ele tem um topo do mercado, né? O que acontece com o histórico do gráfico? Então, olha só, aqui a gente tem um fundo, a gente tem fundo com confirmação, a gente tem aqui, ó, fundo com confirmação. Quando ele rompe, ele fica lateralizado aqui, ó, consolidado nessa zona, ele tem dificuldade para fazer o rompimento. Quando ele rompe, ele paga throwback, ele fica na linha. Muito show. Então, o que acontece? Esse preço aqui, ele é muito interessante. Então, quando a próxima vela ela vir tocar na sua linha de tendência, você já tem uma marcação aqui junto com o quê? Confluindo com uma micro tendência de alta. Então aqui você tem dois fatores para você fazer uma entrada. Então aqui ela fica muito mais assertiva do que simplesmente, né, o que as pessoas falam aí, você marca uma linha, aí o primeiro, segundo toque, o terceiro toque, no quarto toque você vai fazer a sua entrada. Aqui já seria rompimento, tá certo? Por quê? Porque aqui a gente não tem um parâmetro muito forte assim, a gente tem topo, mas olha só que interessante esse exemplo. A gente consegue perceber isso aqui, ó, olha só. Ele já está começando a fazer topo abaixo de topo. Então, toda vez que você tem uma micro tendência, certo? Formada, e dentro dessa micro tendência ela começa a fazer outra micro tendência, o intuito desse gráfico é ele fazer o rompimento da força maior. Por quê? Porque ele já está muito prolongada essa força.
E se você for analisar, olha só, ele dá uma pernada, corrige, uma pernada, corrige. Se ele começar a diminuir a pernada, olha só, ele não chega na microtendência. Ele sobe, depois ele faz outro, depois ele faz. Então, olha só, o desenho do gráfico mostrando para você o que? Se ele já está rejeitando a microtendência aqui, ele já está fazendo a reversão antes de tocar na microtendência, o próximo toque é rompimento. Beleza? Então, fica sempre ligadinho nesses critérios aí que vai te livrar de muito loss, tá certo? E olha só, que interessante, essa zona ela é tão forte que ó, ela ficou matutando aqui ainda esse gráfico, tá certo? Então, assim que a gente consegue visualizar perfeitamente uma microtendência, seja de alta ou seja de baixa, beleza? Vamos ver se a gente consegue identificar outro. Ó. GBP USD ele também está numa queda. Vamos ver se ele, como que ele está fazendo essa queda para a gente estar analisando, tá certo? Olha só, ele está numa tendência muito forte, porém, olha só, ele está meio lateralizado, tá vendo? Aqui, ó, ele não tá tão legal para fazer topos e fundo igual a gente fez ali no GBP, né? Ó, aqui também, ó, mesmo critério, tá certo? Olha só, primeiro toque, né? Olha o segundo toque. Olha só o segundo toque. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. A gente tem topo da estrutura. Eu vou até deixar mais espesso e vou colocar de branco, né? Para vocês estarem identificando. Olha só. A gente tem uma micro tendência de alta. Ela fez um fundo, ela veio tocar no fundo, você já marcou sua linha, tá certo? Já marcou sua linha porque você, opa, já identificou. O gráfico está começando a fazer uma linha de tendência de alta. Ela tem topo rompido, né? Aqui é falso rompimento ainda. Ela rompeu. Aonde que vai ser o trawlback dessa região aqui, ó? Em cima da linha de tendência. Por quê? Confluindo com a nossa linha de tendência de alta. Quer ver, ó? Se a gente for corrigir no pavio, tá vendo, ó? No pavio, ó. A gente coloca no pavio a micro. Olha só. Que perfeição, ó. Ó, na micro, pavio, pavio, e aonde ele veio tocar? No pavio. Ele pagou lindo a reversão. Por quê? Porque a gente tem topo. Olha só, a gente tem topo da estrutura, topo, reversão, topo, topo, falso rompimento, rompeu, veio buscar a zona, olha só. Primeiro fundo, o segundo fundo acima. Opa, então se ele está fazendo o segundo fundo acima, ele mostra o quê? Uma força de alta. Então eu já vou traçar minha linha, tá certo? E olha só, tem o trawlback, ele rompeu o trawlback, fez o falso rompimento, mas agora ele confirmou o rompimento. Lembra que eu falei para vocês, ó, vela de rompimento, confirmação 1, confirmação 2. Então qualquer vela que vier a tocar aqui é o trawlback ou o pullback da região. E olha só, tocou na micro e ó, pagou a reversão, tá certo? Então isso é muito interessante vocês utilizarem de parâmetro para vocês estarem utilizando a micro tendência ao seu favor, beleza? Então, rapaziada, esses são alguns dos critérios, tá, que eu utilizo dentro do mercado de opções binárias, tá? E acredito eu que isso vai ajudar bastante vocês na visão de gráfico, como vocês estarem fazendo confluências, não justamente só porque você marcou o seu suporte ou sua resistência ou sua micro tendência, que quando o preço chegar lá você tem que pegar, não, você tem que esperar o esticamento da vela, você tem que ter o máximo de confluência para você preservar o seu capital e para você de fato, né, fazer uma operação bem sucedida, beleza? Esse mercado é de alto risco, né? É só especulações, né? A gente consegue identificar mais ou menos o que o gráfico vai fazer, beleza? Mas nada é 100%, mas com uma boa análise eu garanto que vocês vão sair positivo do mercado, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo de hoje, tá? Eu aguardo vocês na próxima aula, onde a gente vai estar fazendo as operações juntos, beleza? Como que eu utilizo, quais são os critérios, como que a vela precisa chegar na minha região para mim estar pegando as minhas entradas, beleza? Então, forte abraço, rapaziada, tamo junto e valeu!